Ser obeso não é uma escolha, mas ser idiota e preconceituoso, sim, isso é uma escolha, tá bom? Pessoal, venho aqui fazer uma análise mais científica sobre a obesidade, já que infelizmente um vídeo de um treinador viralizou e esse vídeo é um verdadeiro show de horrores baseados em gordofobia e distorções científicas. Como profissional da saúde, me sinto na obrigação de vir aqui explicar melhor a questão da obesidade, até porque o meu vídeo inicial sobre isso foi derrubado, tá bom? Quero deixar claro, inicialmente, a questão da responsabilidade social com a informação, que é algo que me preocupa muito, principalmente numa época que as pessoas andam levando muito a sério a questão do intestino, seu segundo cérebro, a ponto de pensarem com o intestino e saírem por aí falando merda atrás de merda. Outra coisa que me preocupa atualmente é a questão dessas pessoas que falam muita merda porque pensam com o intestino em vez de pensar com o cérebro, terem milhares de seguidores. Isso comprova que quem fala patolo sempre encontra grande público, como já dizia Arthur Schopenhauer, e que vai de encontro com o que a gente já sabe, né? Boa parte da população possui apenas 2 neurônios funcionais, sendo que provavelmente um tem função inibitória. E isso explica por que essas pessoas que disseminam tanta merda e pseudociência acabam tendo tantos seguidores. Vamos partir para a visão científica propriamente dita, tá bom? Pessoal, obesidade é uma doença espectral. Ela pode ter diversas etiologias que culminam com um fenótipo comum, uma apresentação comum. Mas nem por isso essa apresentação é fruto do mesmo problema, tá bom? A gente tem que destacar ainda que ela é multifatorial na imensa maioria dos casos. Ou seja, você vai ter fatores genéticos, fisiológicos, questões medicamentosas, exposição ambiental, questões psicológicas e comportamentais, além de fatores socioeconômicos e outros fatores ainda envolvidos no problema. E a grande dificuldade de tratar a obesidade é porque esses fatores podem ter maior ou menor peso dependendo de cada paciente. E isso torna um desafio o tratamento da obesidade. Lembrando ainda que nós temos muito enraizados na gente a visão da obesidade como a doença dos excessos, né? Afinal de contas, você está vendo excesso de gordura e excesso de consumo calórico. E isso distorce a sua visão e leva você a crer que obesidade é uma doença de excessos. Mas eu te convido a uma nova visão. É bem provável que a obesidade esteja mais relacionada a faltas, tá bom? E aí a gente pode falar desde as faltas bioquímicas, como falta do controle, da regulamentação do controle inibitório da fome, uma falta, tá bom? Como a falta de medidas de saúde pública adequada para controle e tratamento dessa doença. Então eu te convido a essa nova visão. Provavelmente a obesidade está mais relacionada às faltas do que aos excessos, tá bom? Dito isso, uma coisa que eu tenho que deixar bem claro é que o treinador em questão falou que apenas 3% dos casos de obesidade tem fundo genético. E ele comete um grave erro do ponto de vista genético científico aqui. De fato, a causa monogenética que explica a obesidade está relacionada a apenas 3% dos casos, se não me engano, em relação a problemas do gene MC4R, se não me engano, tá bom? E isso explicaria 3% dos casos genéticos, puramente genéticos de obesidade. Entretanto, não significa que não há fatores genéticos nos outros 97% dos casos, tá bom? Como eu disse aqui, existem causas monogenéticas, mas também existem causas poligenéticas que podem favorecer a obesidade. E nesse ponto, o treinador em questão fez um favor de rasgar
o conhecimento científico em relação à genética e obesidade, tá bom? Sobre a questão dele resumir tudo à vontade, primeiro a gente tem que analisar o viés dessa pessoa. Ele é esse treinador, ele tem uma formação em coaching, PNL, e a gente sabe que a PNL é uma pseudociência. Você pode procurar em qualquer lugar que fale de psicologia baseada em evidência, que você vai ver que PNL é uma pseudociência, principalmente destinada ao setor produtivo empresarial, que vingou nos Estados Unidos há uns anos atrás e foi expandida para outras áreas. E como uma pseudociência da produção, ela tende a focar extremamente na produtividade e no grau de comprometimento do indivíduo, resumindo tudo à vontade individual, o que é um erro. Nem tudo depende de vontade individual. Aliás, essa questão de reprograme seu cérebro como eles vendem é um verdadeiro show de horrores, né? Como eu disse, parece que ficou normal as pessoas utilizarem o intestino para pensar, já que banalizou a ideia que o intestino é o segundo cérebro. E eu acho que essa visão que ele tem em relação à vontade provavelmente vem muito dessa visão da PNL. Mas vou dar um exemplo aqui que prova o contrário disso. Uma pessoa que tem problema no controle inibitório da fome, não é questão de vontade que vai fazer ela melhorar. Isso é um problema ali presente, neurocientífico, não é questão de vontade. Mas eu vou fazer uma questão melhor. A obesidade está muito relacionada a questões socioeconômicas. Inclusive, há uma forte associação entre pobreza e obesidade, tá bom? Não só no Brasil, em vários países do mundo. E isso tem uma explicação muito simples, a questão do acesso à educação, que pode limitar o conhecimento da pessoa e levar a fazer piores escolhas, tá bom? Ou seja, não seria uma escolha consciente propriamente dita, então a gente não pode falar de vontade. Então a obesidade não é uma escolha, porque essa escolha já foi limitada inicialmente quando a pessoa não teve acesso à educação, e isso nem sempre é vontade dela, mas ainda por questões de insegurança alimentar. A gente sabe que os alimentos ultraprocessados são muito mais baratos e de fácil acesso do que alimentos saudáveis, e existe um lobby forte da indústria alimentícia para manter esse padrão. Se você considerar ainda que as pessoas que estão sobre a insegurança alimentar são mais pobres, ainda têm acesso à pior educação, facilitando aí piores escolhas. Levando ainda em consideração que essas pessoas normalmente fazem jornada dupla, tripla de trabalho, gastam muito tempo com o deslocamento do trabalho, exercem funções que dão menos tempo livre no trabalho para se alimentar melhor e coisas do tipo, somado aos problemas financeiros e o alto custo da alimentação, essas pessoas acabam escolhendo alimentos ultraprocessados porque se encaixam no dia a dia. Imagine você ter que sair de casa 4h30, 5 horas da manhã, porque você mora muito longe, para chegar no seu serviço 8 horas da manhã. E aí você vai chegar na sua casa saindo do serviço 6 horas da tarde, vai chegar lá próximo de 10 horas da noite e ainda tem que fazer essas tarefas de casa. Fica difícil comer saudável desse jeito. Não há tempo para isso e principalmente não há dinheiro para isso. E isso não me parece uma questão de escolha, principalmente de escolha consciente, tá bom? Então falar que a obesidade é só questão de vontade e de escolha é ignorar os fatores sociais e até mesmo os fatores genéticos, os fatores de exposição ambiental que muitas vezes as pessoas não escolhem e coisas do tipo, que mostram um desconhecimento científico muito grande e perigoso, tá bom? Pessoal, a gente tem que tomar cuidado com esse discurso da vontade de só 3% da obesidade ser genético, porque isso favorece a visão gordofóbica, favorece o preconceito contra as pessoas que sofrem com esse problema, tá bom? Então que fique claro, aquele show de horrores não tem nada de científico, aquilo tem que ser apagado da sua mente. Como eu disse, cuidado com pessoas que estão utilizando o intestino para pensar e aí, consequentemente, falando merda ao invés de usar o cérebro, tá bom? Um abraço.